Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Lucimar Oliveira, sou CEO responsável pela Newtek, fundadora da Newtek. A Newtek sempre falou sobre telemetria avançada, sempre falou sobre novos desenvolvimentos, tem esse DNA tecnológico. E sejam muito bem-vindos a esse novo tempo, a essa revolução, a esse primeiro podcast que nós estamos fazendo, falando um pouco de como é esse nosso trabalho voltado sempre ao desenvolvimento e ao que a gente tem para agregar por aqui. Se você chegou nesse podcast, você já sabe um pouco sobre a Newtek, os equipamentos programáveis, as plataformas de software variadas. E desde 96 a gente desenvolve hardwares nessa linha, a linha Virlock de todos os hardwares programados, e que por meio de uma linguagem também proprietária permite que o cliente crie a própria solução, a própria telemetria. Nós fabricamos o hardware e os clientes embarcam a inteligência. São mais de 300 mil hardwares instalados no Brasil e na América Latina. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o tema que ao mesmo tempo acho que é o veneno e é o remédio que eu vejo nesses meus 30 anos de trabalho, que é como trabalhar o desenvolvimento. Quem é esse dev, esse cara que desenvolve e que se torna uma empresa depois e cresce, né? E como que ele consegue se diferenciar? Já que é um produto diferenciado e que trabalha com gente que tem a proposta de fazer diferenciado, como é que ele consegue se diferenciar e quem é esse cara que todas as vezes que a gente vai disponibilizar os hardwares, eu digo assim, tem gente que faz. E hoje é um prazer para mim poder apresentar para vocês gente que faz. Para falar sobre esse tema, nós estamos tomando todos os cuidados e estamos convidando aqui para participar conosco duas pessoas que são muito especiais para a Newtek, muito especiais para mim, que é o Fábio Calegari, que é responsável, CEO e responsável pela Simova, proprietário da Simova, um empreendedor no sangue. E em seguida, muitos já me ouviram falar sobre o Marcos Davi Reis, que hoje é diretor de tecnologia da SS e que vem contar para nós como é que eles fazem essa mágica, que não é uma mágica, de conseguir trabalhar com o Vlock, de trabalhar com projetos especiais, de trabalhar em áreas que muitas vezes não têm acesso a essa gestão de dados, que é o que a gente faz aqui, que é melhorar o processo, fazer gestão de dados e trabalhar o processo como um todo, desde a instalação até o BI, até a entrega do BI. Eu diria que eles são raiz, eles são aqueles caras que puseram a mão na massa e realmente estão aí conosco desde então. Eu conheço os dois o Fábio há mais de 20 anos, ele era um menino mesmo, e o Davi eu acho que também, eu acho que o Davi eu Por também vi aí, menino. tá por aí. Hoje eu estava perguntando para o Fábio se eu conhecia ele já era casado, ele falou que sim, porque casou cedo, mas eles eram uns meninos aí, a Newtek tem 30, eu trabalho com telemetria e 30 anos no mercado, e conheço esses meninos quando eles eram esses meninos que a gente olhava e falava assim, o que esse cara é? Acho que não chamavam eles de devs, chamavam eles de programadores. E hoje chamam eles de dev, mas é um pouco por aí. Vou pedir para vocês se apresentarem, contar um pouquinho para mim quem são vocês, as empresas e esses homens que vocês se tornaram, essas empresas que vocês trouxeram à tona. Legal. Bom, antes de mais nada, agradeço por estar participando dessa inovação com vocês, né? Novamente estamos juntos, inovando aí, participando disso. É uma honra participar e ter esse espaço. Eu hoje, na posição de diretor de inovação da empresa, é um cargo que eu ocupo, mas eu sempre fui um entusiasta de tecnologia, sempre fui entusiasta de pessoas, adoro, né, esse relacionamento pessoal, e a tecnologia ela tem que ser sempre para favorecer o relacionamento, os processos que as pessoas lidam, e sou um apaixonado por tecnologia, por hardware, por software, e é um prazer enorme ter vocês como parceiros há tanto tempo e conhecer tanta gente interessante, tanta gente inteligente, que está sempre aí provocando novas ideias e buscando soluções diferenciadas para a gente e, obviamente, para o mercado, né? Para que a gente possa ter mais espaço, mais valor agregado para os clientes e nos destacarmos como profissionais, pessoas. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, viu? Imagina, é um prazer ter você. Eu acho que você usou a palavra que eu nos defino, e eu diria que eu posso chamar vocês.
E o Davi faz parte disso. A gente gosta de provocar, né? De fazer diferente. É uma É, provocação. Eu acho que a gente tem em comum gostar de gente, ter uma capacidade de ver os problemas. Eu gosto de ver problema. E aí provocar para tentar resolver isso. Isso Davi, aí. conta você um pouquinho do teu lado aí. Conta quem é você, que muita gente pensa, quem é esse Davi? Vamos lá. Bom, primeiro também agradecer essa oportunidade e dizer quão feliz eu estou de estar participando desse primeiro podcast. Primeiro que estar conversando sobre esse tema é uma coisa que eu faço por puro prazer. E segundo que estar falando com amigos, assim, fica melhor ainda. Um bate-papo com amigos que eu tenho o maior prazer em fazer. Bom, quem sou eu, né? Eu sou totalmente da área de desenvolvimento, comecei lá há mais de 20 anos atrás a desenvolver, caí nessa área meio que por acaso, meio que de paraquedas, né? Vim da área de georreferenciamento aí, tinha um projeto na empresa para fazer rastreamento, botaram no meu colo sem saber o que era isso. Aí foi o começo da minha carreira, eu não saí mais disso. Tive algumas passagens na minha carreira, né, fundei uma empresa, a Mova Tecnologia. Hoje eu estou no posto de diretor de tecnologia na SS Telemática. E me especializei logo lá no começo. Eu percebi que a diferencial no mercado seria ir para o que era bem avançado. Sempre tive esse perfil de fazer o que era bem difícil, que a maioria das pessoas não queriam fazer pela complexidade muito alta, e sempre trabalhei em projetos de alta complexidade, e isso me levou para telemetria avançada, e já há bastante tempo nisso. E aí acabei me especializando e participando de projetos em muitas empresas onde envolvia soluções de alta complexidade de telemetria, e fui desenvolvendo meu conhecimento e crescendo nesse mercado dessa forma. Vamos lá, vou voltar um pouquinho para você, Fábio. Fábio, me conta o que é que você acha que foi fundamental na tua empresa ou para você, como menino que era. Que visão foi essa que fez com que você hoje se tornasse referência nessa questão agro, na construção civil, nos projetos em campo? Você trabalha em área que não é uma área que todo mundo tem acesso. Quer dizer, o que foi essa luz, esse start que te deu, e o que você acha que foi um diferencial teu para essa turma que vem atrás, né? E que muitas vezes dizem assim para mim: ah, é difícil. E eu falo: é difícil, mas é possível. Agora me conta, é difícil? é o Né? famoso, se for difícil, eu faço daqui a pouco, se for impossível, me dê mais 5 minutos, Me né? dê mais cinco A gente, minutos, essa é a é, frase. exatamente. Eu acho que o grande diferencial da Simova e da cultura que nós criamos aqui na empresa é nos colocarmos na posição do cliente, né? Porque é muito fácil você de fora chegar no cliente e falar assim, aqui você está errado, aqui você está... É muito fácil. Então, o primeiro passo nosso é, vamos nos colocar na posição do cliente, entender o processo pela visão dele, e depois, com o nosso know-how, com a nossa tecnologia, a gente transforma esse processo. Né? Que é o que é o nosso slogan aqui, né? Transformação de processo em resultados. A gente não pode fazer mudanças radicais, porque isso se tornaria algo impraticável, mas a gente precisa agregar valor. Então, o nosso diferencial sempre foi nos colocar na posição do cliente. E sempre usamos os termos aqui que é assim, uma decisão de processo de campo feito numa sala de reunião com ar-condicionado é uma decisão Aham. errada. Tá? Então a gente já coloca isso como padrão. Né? Podemos gastar 300 horas numa sala de reunião com ar-condicionado decidindo um processo de campo, e em 5 minutos, quando a gente vai na operação, ela vai por água abaixo. Então sempre nos preocupamos com isso, em, em vivenciar a operação do nosso cliente final, porque não é só a corporação que é o cliente, é o operador do nosso cliente, né? Um líder de campo. Ele é o cara mais importante do processo. Então, esse é um diferencial que colocamos na nossa cultura desde sempre e nos tornou referência em processos de campo, sejam agro, construção civil, serviços de campo. Então, a Fábio, trajetória foi já era muito, muito assim boa. já era assim, quer dizer, você é um menino, assim, você reconhece isso, você sempre teve isso em você? Sempre, sempre. Isso eu posso dizer que é uma coisa minha e do meu sócio aqui. Nós sempre tivemos esse lado de fazer uma imersão no processo do cliente, ir a campo, não ficar
longe da No operação. ar-condicionado. No ar-condicionado, exatamente. Eu Até queria porque a gente nem tinha complementar. ar-condicionado quando começou. Mas vamos lá, Davi, Eu conta aí queria pra gente. complementar isso. Eu costumo falar muito nas minhas palestras que telemetria é projeto. Cada proposta que você coloca é um projeto novo que você está começando. E um projeto envolve várias fases que o projeto exige. E para os projetos de telemetria darem certo, você tem que ter o engajamento do próprio cliente. Essa tomada de decisão que o Fábio falou, ela precisa envolver o cliente, você precisa colocá-lo na mesa para discutir, mostrar para ele o que é possível, o que não é. Ele tem que estar envolvido nesse processo, nesse projeto todo, e ele tem que estar engajado. Um dos maiores fatores de insucesso de projetos de telemetria é a falta do engajamento do próprio cliente, que às vezes quer uma solução mágica, que você coloca lá e vai dar o resultado, seja ele qual for. Eu quero economizar combustível, coloco isso aqui e sem ele ter trabalho, sem ele fazer nada, ele quer que aquilo dê um resultado. Ele quer aumentar uma produtividade, sem ter o engajamento, ele ter o resultado. Isso não acontece. Isso não acontece. Precisa do engajamento e dessa tomada de decisão, analisando o que está acontecendo em campo, conhecendo muito bem o processo, envolvendo os especialistas da área do cliente, junto com os especialistas de tecnologia, para tomar decisão e fazer o projeto dar certo. Davi, você sabe que você, como é um cara que teve uma construção de linha profissional, de vida profissional, diferente da do Fábio, que é uma constante que está na Cemova, eu conheci em várias posições, em vários projetos. As pessoas brincam aqui comigo que falam assim: já sei se você vai falar com o Davi, mas eu tenho um processo aqui interno que é muito bom. Quando eu começo a vender para um cliente, eu pergunto assim: quem te atende? Quando ele fala para mim é o Davi, agora não existe mais isso, mas quando ele diz é o Davi, eu relaxo. Porque aí eu falo assim, o Davi sabe o que ele está fazendo ali. Aí eu dou uma relaxada porque minimiza muito o meu suporte, eu também tenho isso. Claro que com alguns clientes, e a Cimova é uma delas, que eu consigo relaxar nesse quesito de dizer os caras sabem o que estão fazendo. E eu identifico em vocês uma característica que eu quero que você me conte. Eu conheci o Davi, gente, através de uma grande construtora que ele estava atendendo, e antes de entrar na sala de reunião dessa construtora, eu pensei: o que será que esse cara está medindo aqui? Porque sempre para mim foi medição de dados, com conectividade para transmitir os dados e receber esses dados como, e transmitir de quanto em quanto tempo, e que importância tem esse dado na hora que ele vira BI, né? E eu me lembro que quando eu construí o Davi, eu já entrei na dúvida do que será que esse cara vai medir, porque eu não sabia exatamente o que você estava medindo ali. Mas hoje eu te entendo, e eu acho que isso exige que a gente entenda um pouco de cada área. Você pensa isso também e acha que essa é uma grande dificuldade ou não? Me conta um pouco isso, porque eu falaria com você de qualquer circunstância. Olha, eu estou com uma aplicação na área médica, estou com uma aplicação no transporte, estou com uma aplicação no agro, estou com uma aplicação aqui. Como que você vê isso? Porque são aplicações diferentes. É curioso que quando a gente começa a se envolver nesses projetos de telemetria, a gente faz muito mais coisa do que telemetria. A gente acaba aprendendo muito sobre gestão. E às vezes até sobre gestão do negócio dos outros, né? Os outros, A gente está envolvido num projeto e, como você falou, a gente tem alguma coisa que tem que ser medida. Eu já participei de projeto que o objetivo principal era aumentar a segurança. O KPI que a gente tinha lá era a quantidade de vidas que a gente ia salvar ao final de 3 anos de operação, de 4 anos de operação. Eu já fui em projeto que o que tinha que medir era a produtividade de máquina, de linha amarela. O que ia ser medido ali era o aumento da produtividade de transporte de material, de terra, de pedra, do que for. Eu já me envolvi em projetos que é a grande maioria, que é economizar combustível. Isso é o boom que a gente tem. Mas existem casos que o objetivo principal não é. Eu já entrei em empresa que falou assim: não estou nem aí para combustível, eu quero salvar vidas. Eu tenho uma média nesses milhares de carros, eu tenho uma média de 3 acidentes por ano, de 5 acidentes por ano. É muito, eu quero 1, eu quero 0. E a gente tem que medir a quantidade de acidentes que a gente reduziu. Então, conhecer essa dor e conseguir gerenciar o projeto para dar o resultado esperado e medir o resultado esperado para conseguir comprovar o sucesso do projeto é importante. Por isso eu comecei falando, às vezes a gente vai entrar no projeto de telemetria e a gente fala de muito mais do que só telemetria, a gente fala de gestão e é inevitável a gente estar envolvido nisso junto com o cliente. Não Você dá para falar pensa que é uma igual? caixinha, né, Davi? Não dá, né? Desculpa, Lu. Não dá para falar Não, que é uma caixinha. Né? Acho que o grande barato do amadurecimento da tecnologia, dos processos, é que você cria um padrão.
Então você já sabe que um rastreamento e um sensoramento X, ele faz parte do pacote básico. Então, esse sim, você pode falar, olha, nós assim já estamos acostumados com isso, né? A gente já, quando alguém fala assim, eu preciso de um projeto de telemetria, nós não vamos falar dos itens básicos. Para a gente já está na caixinha, né? Mas falar que tudo é um produto, vamos fazer alguma coisa de caixinha, é muito difícil. Eu concordo plenamente com o Davi. Os desafios são grandes, as expectativas são as mais diversas. Atendimento de contrato que o próprio cliente tem, às vezes, com uma grande contratante ali. Então, é isso. O foco é esse, ter essa visão de solução. Né? E que o cliente também entenda que é esse o diferencial de você oferecer um resultado final baseado na necessidade dele. Isso, Concordo plenamente. Você sabe que ontem estava numa outra conversa, num outro podcast, que eu falei que tem uma coisa que me incomodava muito, é essa pergunta que o tempo inteiro as pessoas perguntam: qual é seu propósito? Qual é seu propósito? Qual é seu propósito? E aí eu troquei um pouco isso para quem eu sou, e eu acho que a gente tem uma coisa em comum: nós somos grandes resolvedores de problemas. Exatamente. E com uma capacidade que eu vejo que vocês têm e que eu sinto que aquele que não consegue entrar em telemetria não tem, que é ver o problema do outro, é se colocar no lugar do outro. Exatamente isso que o Fábio colocou. Não adianta você dar uma solução engessada para mim, ela pode não servir para mim naquele momento. Não sei se é time ou se nunca chega nesse time, mas é se colocar na posição do outro, não tem jeito, né? Exato. Bom, vamos lá. Eu ainda vejo muito empresário tocando a empresa moda antiga, usando técnica e modelo de gestão que não são mais eficientes e que não funcionam mais, ou que até dizem assim para mim: eu trabalho com uma telemetria básica, com uma telemetria intermediária, com uma telemetria avançada. Gente, como é que vocês veem isso? Porque eu não consigo achar essa linha de básica, de intermediária e de avançada. Me ajuda. Eu acho que o mais importante é a confiança que o mercado vai depositar em você. Né? Então, no começo, você tem que se provar. Você tem que provar que você está falando para ele: estou entendendo sua necessidade, deixa comigo. Né? Assim como a gente sabe que o Davi é o primeiro a ser chamado quando a gente tem alguma necessidade especial e o mercado tem assim, cara, chama o Davi. Se ele falou que vai ser azul, é porque tem que ser azul. Ele já tem um background para falar isso. Né? Então, adquirir a confiança do mercado, principalmente trazendo tecnologias novas, processos novos, ele é muito difícil. Então, depois que você atende algumas coisas, o mercado confia em você. Então, eles te chamam: olha, eu tô com um desafio aqui, não tem nada a ver com vocês, mas preciso de alguma coisa assim. Então, você atinge o nível de confiança, de maturidade com esses clientes estratégicos e eles entendem que essa parceria é valorosa. Né? Então, esse é o desafio. Você ter uma tecnologia que você já tem um lastro de confiança e você tem que manter ele. Você não pode colocar uma coisa no mercado que vai afundar os seus créditos de confiança. Então, é muito importante ter parceiros confiáveis, né, que têm essa mesma visão, né, de fornecer para o mercado um produto de confiança, né, para a gente poder resolver esses problemas, né, Davi? Você está me dizendo que a gente só gerencia o que mede, é isso? Que essa é a frasezinha lá que a gente aprendeu lá no começo, mas que é preciso medir para melhorar custo ou para aumentar a produtividade, que claro que vai dar uma melhor gestão, mas precisa saber fazer isso. Né? Essa questão da confiança que o Fábio falou é curioso, que às vezes o cliente deposita tanta confiança na gente que ele chama a gente para fazer coisa que nem é o nosso escopo. Já tive caso da gente fazer o monitoramento, e tinha alguns ônibus em que a gente monitorava embarque e desembarque de passageiro, aí ele chamou a gente para fazer o controle de acesso no galpão da empresa. Não, mas aqui você não controla quem entra e sai do ônibus, controla quem entra e sai aqui. Eu falei: olha, mas você quer controle de acesso, tem empresa especializada nisso, não tá catraca, vai fazer isso. Não é muito a nossa frente, faz telemetria. Não, mas você faz stop aí, faz aqui para mim, por favor, o controle de acesso do meu prédio. Cara, it's not my business. Aí, só que o cara quer que a gente faça até o de tamanha confiança que às vezes acontece aí no projeto. E às vezes a área comercial até quer aproveitar todas essas oportunidades. Aí a área técnica fala: calma aí, não vamos bem por aí. Aí a gente tem esses desafios às vezes, mas é bem curioso isso. Você sabe que eu vou voltar uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que eu tenho comigo. Vocês acham, então, que essa capacidade que vocês têm se deve ao fato de vocês serem os ex-programadores e hoje os devs?
Isso é uma linha de raciocínio? É um tipo de raciocínio que vocês entendem que vocês têm? Eu entendo que vocês têm, mas que vocês entendem que vocês têm? Eu estou errada ou é isso aí? É por aí. Sem a programação e sem o desenvolvimento, o dev hoje, não daria? Eu acho que são fases da empresa, tá? É, existem empresas que foram criadas e fundadas para serem empresas de desenvolvimento, existem empresas que começam revendendo uma solução e evoluem para a área de desenvolvimento. E existem empresas que nunca vão entrar nessa área, porque são business diferentes. Tá? Desenvolver software, fazer tecnologia, desenvolver tecnologia é um business. Você ser um prestador de serviço de monitoramento são business diferentes. Para você juntar os dois, você tem que ter conhecimentos diferentes para a sua empresa funcionar fazendo as duas coisas, desenvolvendo tecnologia e prestando serviço para o cliente. Você tem que ter unidades de negócio muito bem definidas ali, pessoas olhando cada uma dessas unidades para o negócio funcionar. Eu acho que são fases e a empresa tem que ser planejada. Eu já vi muito caso de empresa achar assim, fazer uma plataforma é fácil, eu não vou comprar de ninguém, vou pegar e vou fazer. E se dá muito mal, menosprezando o trabalho de desenvolvimento. Sim. E aí ser o início do fim de algumas empresas aí. Certo, Fábio? É isso aí, concordo. Eu acho que o fato de sermos dev nos dão um tempo de resposta mais rápido em decisões estratégicas de projetos com o cliente. Às vezes o cliente bota na mesa, ele fala assim, mas eu quero fazer isso. E a gente para e pensa, dá, não dá. E a gente já responde ali. Né? Então isso encurta o tempo de negociação, às vezes, que se você tiver uma equipe comercial sem um lastro técnico, né, ele fala assim, eu vou levar para o meu time e volta. Aí você vai perdendo um time de falar assim, olha, dá, não dá. Mas é tão simples, né? Às vezes você ouve isso, não, mas é só fazer uma coisinha, ou é só um if. É, isso aí. Eu sou essa que acha que uma string nasce do nada. Exato. Não é isso, é porque na medida em que vocês estavam falando, eu fiquei pensando assim, que diferença tem o consultor, que é o cara que vê de fora, porque é necessário uma visão de fora. Uma coisa é você ver além, né, que é o que a gente consegue ver no cliente final. Uma coisa é você ver de fora. Aí eu pensei, que diferença tem o consultor para falar com vocês? E eu acho que a diferença está no mão na massa. Está nessa coisa de vocês conseguirem mais rápido e muitas vezes mais mão na massa fazer, senão fica muito teórico. Eu, nesses caminhos todos, em toda essa minha fase de 20 anos de carreira, tive a oportunidade de passar por várias áreas dentro da minha própria empresa, dentro de outros postos de trabalho que eu assumi. Eu já fui comercial, eu fui vendedor, e aí com certeza o conhecimento técnico faz uma grande diferença. Quando você senta com uma carga de conhecimento técnico para fazer uma negociação, tem um grande diferencial. Mas já fui 100% focado, já fui product owner, focado no produto, no desenvolvimento, sem querer saber o que estava acontecendo em outras áreas de empresa. Já passei aí por área de suporte, estruturando a área de suporte para melhorar sucesso do cliente, tudo isso. Então, uma das vantagens da gente ser fundador de empresa e passar por várias áreas é que a gente vai aprendendo um pouco de cada, colocando um pouco do nosso conhecimento e, sem dúvida, eu posso dizer que o conhecimento técnico, o fato de ser dev, me ajudou em todas as áreas. Quando eu passei pelo suporte, eu desenvolvi soluções de automação na área de suporte, eu desenvolvi uma série de coisas. Quando eu passei na comercial, eu tive conhecimento técnico, isso fez um belo diferencial na carreira. Eu costumo dizer aqui, sempre começo uma reunião quando eu vou no cliente dizendo, eu sei o que eu vendo e para que eu vendo. Eu não sei como faz, o como faz vocês sabem. Então, quando junto o que e o para que e mais o como, a solução está completa. Né? E é o ciclo de confiança, né? A equipe comercial sabe a equipe técnica que tem e eles podem assumir alguns desafios, às vezes, assim, confio no meu time. Né? Então, a gente brinca, assim, que às vezes eles vendem verdades futuras, e tudo bem, a gente entrega. A gente vende, eu que trabalho no comercial e adoro. Essa frase eu gostei. Não vou falar que é as mentiras, mas verdades futuras, né? Mas é aquilo que a gente falou da primeira palavra, a provocação. Né? Entende-se que é possível, entende-se que há uma demanda de mercado, né? Então, por que não trazer essa provocação? E muitas vezes dá certo. Por que não? Bom, eu vou trazer uma outra questão para vocês, que é uma dúvida que eu carrego comigo e um vício que eu carrego comigo, que é constante, que é o seguinte. Como eu fabrico e entrego produtos programáveis, eu aprendi, não consigo tirar isso do meu DNA de jeito nenhum,
que é eu faço o hardware e vocês fazem a inteligência, identificam a necessidade do cliente, e que é exatamente aí que uma empresa se diferencia. Então, tanto que quando eu costumo vender para uma pessoa leiga, eu costumo dizer o seguinte, ou quando uma pessoa muito leiga me pergunta o que eu vendo, eu digo assim, é como se eu te vendesse um computador. Eu não sei bem o que você vai fazer com aquele computador. Pode ser para a tua vovozinha que vai fazer receita, hoje em dia seria a bisavó, né? Que vai utilizar aquilo para colocar uma receita. Você pode estar entregando para um engenheiro, você pode estar entregando para um cara de arte e criação. É o mesmo computador e que ele vai trabalhar de forma diferente. O que te diferencia é exatamente a inteligência que você vai embarcar. Queria que vocês dois comentassem um pouquinho comigo sobre isso, porque eu não consigo vender produto quadrado, gente. Me explica que diferença tem. E se eu estou certo, ou se eu tô, ou se é uma linha equivocada. Então, eu sou um pouco suspeito a falar. A partir do momento que eu conheci o Verloc, eu praticamente casei, né? É, eu acho que eu não lembro de outros equipamentos que eu tenha colocado nos meus projetos, não, não na quantidade que eu coloquei Verloc, exatamente por isso, porque eu não estava satisfeito com o que tinha no mercado, entendi que só ia conseguir produtos de alto valor agregado com esse diferencial. Então, eu já fiz uma quantidade bastante grande, muitas dezenas de soluções diferentes em Verloc para diferentes empresas. E essa foi a forma que eu encontrei de trabalhar com produtos com ticket médio muito mais alto. Em certo momento da minha carreira, eu quando comecei lá fazendo plataforma. Aí tinha aquela plataforma com 50 rastreadores. Aí eu competia com os grandes players. Aí eu era uma empresa pequena, competia com grandes players. E rapidamente eu falei assim, esse negócio não é para mim. Esse negócio de vender por ticket de um dígito ali, cara, não é para mim. Eu quero trabalhar com ticket de 3 dígitos, mano. Era isso que eu queria. Eu queria valor agregado, eu não queria grande volume. E eu encontrei no Verloc como única solução hoje viável, apesar de terem já testei outros produtos, principalmente internacionais, que tinham uma proposta de ser programável, sem sucesso. Já testei um bocado. Quando eu encontrei, eu falei assim, esse nicho de mercado, esse produto me permite explorar o nicho de mercado que eu quero. Estava totalmente alinhado com a estratégia que eu tive de produto a minha vida inteira. Como eu falei lá no começo, sempre fui de produtos de alta complexidade, faz parte do meu DNA, do meu perfil. Conheço praticamente todos os rastreadores de mercado, sei do potencial, super respeito as empresas que se propõem a fazer localização de veículo, bloqueio, mas não é para mim esse negócio. Eu não quero correr atrás de carro roubado, eu não quero correr atrás de bandido, eu não quero ser super-herói. Não é bem por aí. Então, eu acho que o equipamento programável trouxe, assim, casou. E foi casamento, foi amor à primeira vista e assim seguiu. E hoje eu tenho até orgulho de falar e fico bastante feliz de, inclusive, ter esse relacionamento estreito com a Newtek, de ser ouvido nas minhas sugestões para a evolução do hardware. Hoje a gente tem os últimos hardware lançados que tem ali um monte de pedacinho que eu sei, opa, isso que fui eu que sugeri e colocou e fez sentido. Então, fico super feliz aí de ter esse relacionamento e esse produto estar evoluindo, eu estar participando de certa forma aí indireta ou quase que direta aí do desenvolvimento. Acho que faz todo sentido. Fábio, você vê por aí também? Você acha que isso é o poder diferenciar e embarcar a tua inteligência Sim, na necessidade do cliente? Lu, é o que você resumiu bem. Você tem um computador e se eu vou instalar um sistema operacional X ou Y nele e usar um programa ali dentro, fica a minha livre escolha, né? Como eu sou um cara 51% software e 49% hardware, isso sempre foi um norte para gente. Então, quando você tem um hardware parametrizável, ele é um pouco mais complexo. Quando você tem um hardware customizável, que é o caso que eu posso fazer uma série de coisas, posso fazer coisas corretas, coisas erradas, mas eu posso fazer o que eu quiser, né? Sim, Então, exatamente. todos esses produtos, né, que vocês nos ofertam, eles permitem isso. Então, a gente fica até mais confortável quando a gente traz isso para o nosso time de desenvolvimento, de inovação. Olha, temos aqui um hardware, ele tem esses recursos. Como você quer que ele funcione, como ele utilize esse recurso, você customiza.
né? Então não é só um parâmetro que você põe qual a velocidade máxima, qual a mínima, qual a RPM. Não, isso, né, isso tem os parâmetros, mas tem toda a customização da linguagem. Então isso torna-se muito mais fácil para nós desenvolvedores, né, muito mais legal, né, como se diz, né, para o Porque te pessoal de dá desenvolvimento. autonomia, né? Dá autonomia. Então, e te dá também os diferenciais para atender especificidades do cliente aí num contrato específico que ele tem lá, alguma demanda. Eu sinto, gente, queria ouvir a opinião de vocês, que alguma coisa mudou, que o mercado está muito mais aberto, porque eu acho que dentro da pirâmide vocês estavam muito restritos a atender um cliente que pagava um ticket maior e ao mesmo tempo tinha uma complexidade maior nas operações. Eu sinto que eu vou chutar aqui da pandemia para cá, porque é o tempo que eu sinto, de 3 anos para cá. As pessoas falam de telemetria hoje com muito mais questionamento, com muito mais embasamento. Vocês sentem isso? Aumentou a gama de clientes e a procura de clientes buscando por telemetria e fazendo uso desses dados que a telemetria nos dá? Com certeza faz todo sentido. Eu acho que esse grupo, né, que a gente faz parte desse meio do mercado contribuiu muito. Eu acho que vocês investiram muito no disseminando informações, disseminando conhecimento. Nós participamos aí, foi um movimento muito forte. A própria Renata Vieira vem fazendo um trabalho de disseminar muito conhecimento, fazer isso aí crescer bastante, e isso cresceu muito. Há muito tempo atrás, há mais de 3 anos atrás, 4 anos atrás, era mais raro você encontrar empresas sabendo que é corretamente a telemetria, sabendo desenvolver projetos da forma correta, e o próprio cliente começou a aprender muito mais como consumir os dados, como consumir a informação. Sim. A ciência de dados está se tornando presente dentro dos nossos clientes. Na hora que eles começam a aprender a trabalhar dado, eles começam a demandar muito da gente para gerar dado. A gente tinha muita tecnologia subutilizada. Quantas vezes a gente já foi com uma tecnologia, colocou e o cliente usou 5%, 10% das funcionalidades ou das informações que a gente entregava para ele. Conforme o cliente também está se desenvolvendo, aprendendo, está ficando mais difícil, o negócio dele está ficando mais competitivo e ele está buscando isso, ele está aprendendo a usar a nossa solução. Então a gente tem os dois lados se desenvolvendo, tanto do nosso cliente quanto dos prestadores de serviço, dos fornecedores de solução de telemetria. Os dois lados estão se desenvolvendo bastante nesse sentido, esse mercado está crescendo bastante. Fábio, eu vou numa pergunta para você que não estava no roteiro, mas eu vou, Ai, eu ai. vou, eu vou te pegar. Imagina, vamos lá. Mas é porque passou por mim aqui. Eu fico pensando o seguinte: eu sei que esse MOVA atua em áreas que não é aqui o nosso eixozinho, São Paulo, Rio, Minas, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa: quando você atua nessas áreas que são mais distantes, você já chega lá com uma necessidade do cliente ou você precisa identificar essa necessidade do cliente? Como é isso? Trabalhar em área sem sinal no nosso E país, né, fora? no agro, lá fora também, porque tudo que a gente fala em agro, construção civil de infraestrutura, né, construção civil de obras grandes, é em local isolado. No nosso país, a gente, e nos outros países também, não é só a exceção, quando você está num eixo de rodovia, você tem conectividade. 100 metros para dentro, não há. Essa é a realidade. Então, a gente nem considera perguntar para o cliente se a área é com sinal ou não. A solução toda ela sempre foi desenhada desde nossa primeira solução para ela ter o mesmo comportamento online e offline. Tá. Total. Então, tenho que ter um hardware que permite isso. Quando nós utilizamos um smartphone para fazer a parte de interface, operador, sistema, né, que é o nosso carro-chefe, eu já tenho isso embutido. Eu não estou preocupado se ele tem sinal na área ou não, mas eu tenho que garantir uma operação correta, um apontamento correto, né, uma viabilidade de dados ali entre status de máquina e status operacional coerente para registrar tudo isso. E depois a gente usufrui de vários meios de comunicação, até mesmo ponto a ponto, de um smartphone para outro, coletando dados de hardwares no meio do caminho, para que ele tenha esses dados. Então, trabalhar em área sem sinal é uma coisa que para a gente não dói, Para mas para muita gente você já sim. não Normal. dói, né? Não. E tem cliente que eles falam assim, olha, mas eu tenho um problema. Minha área é sem sinal. Eu falo assim, já temos a solução, fica tranquilo. Né? Óbvio que a gente não tem uma verificação online. Eu não consigo saber agora onde está o equipamento se eu não uso o meio de comunicação satelital. Quando a gente usa comunicação de meio satelital,
é real time. Nós temos várias operações que são real time, é just in time ali, não tem os 5 minutos de margem, tá? Então eu tenho tudo isso também funcional. Mas é especificação de cliente, retorno sobre investimento e a decisão que o cliente toma em cima do portfólio. Assim. Bom, Davi, agora eu vou te apresentar como quem me ensinou. Eu não tenho mais, já tive um pouco de crise, agora não tenho mais vergonha de dizer que eu posso ir na concessionária, levar meu carro, descer de batom e falar para o cara, liga o scanner que eu quero ver a Redcam desse carro. Porque agora eu chego com uma propriedade, eu chego tão mais segura que eu me sinto empoderada quando eu vou para a concessionária hoje em dia, que o cara fala assim para mim, não, eu vou dar uma verificada, não tem mais essa coisa de eu vou dar uma voltinha para ver onde está o barulho. Vai dar voltinha coisa nenhuma, você põe aí na Redcam, que a Redcam vai contar para você tudo que está acontecendo. E você virou o cara da cam, né? Me diz como é isso, por que todo mundo diz que é difícil mesmo. Toda vez que. Estou perguntando se é mesmo difícil. Toda vez que eu faço pesquisa do que vocês querem, curso de quê? Todo mundo responde a mesma coisa. Alguém me ensina a biblioteca? Desmistifica um pouco dessa história da biblioteca e de como é isso. E tem que suar a camisa? Eu já te vi suando tanto a camisa. Você já me pôs dentro do ônibus para ver aquilo. Eu falei, melhor eu ir sem salto, porque esse cara vai me pôr dentro de ônibus. É Tem que suar a verdade. camisa? É verdade. Bom, vamos lá. Essa questão dessa especialização, né, em redes de dados veiculares, eu gosto até assim começar falando de uma forma genérica, redes de dados veiculares, porque quando a gente começou a estudar, a gente viu que existe rede Lean, rede 1708, rede isso, e CAN é uma delas que a gente pode utilizar. É a mais popular hoje em dia, né? Então, quando a gente está falando nos treinamentos, a gente fala um pouco sobre diferentes tipos de rede que tem. E realmente, quando a gente aprende, acontece esse negócio, a gente chega na oficina, o técnico vai colocar o scanner, a gente já fica de olho, eu falo para ele, olha, tá errado, você tem que fazer diferente aí para isso aí funcionar. E a gente fica um pouco inseguro. Mas não é tão bicho de 7 cabeças assim, mas eu acho que é muito tabu, tá? É um tabu. É claro que precisa de um conhecimento técnico para você ir a fundo, para você desenvolver soluções em cima de uma rede CAN, você precisa de um conhecimento técnico, você precisa de uma base ali de um conhecimento de programação ou de uma base hexadecimal, de uma coisa binária, alguma coisa assim, para analisar uns dados que espera-se que todo profissional de TI saiba, conheça e consiga fazer evoluções, desenvolvimentos em cima de protocolos CAN, tá? Mas eu gosto de separar um pouco o treinamento, exatamente o que você falou, desmistificar para quem não é desenvolvedor, mas tem que saber do que está falando. Eu sempre falo isso nos treinamentos. Seguinte, eu dou um treinamento em que eu explico até para a área comercial da empresa o que é a rede CAN. Porque quando ele vai fazer uma venda, o cliente dele sabe o que é, provavelmente. E o vendedor não pode passar vergonha e falar assim, Macan o quê? Como é que funciona isso? Então ele tem que ter um conhecimento. Então eu faço lá a famosa analogia que você citou, de falar que é como se fosse um sistema nervoso do veículo, onde você tem as centrais de processamento e você tem as informações passando dos sensores para as centrais de processamento. Existe uma imagem bem legal ali que eu uso no treinamento que faz uma analogia que fica bastante fácil. Ela é tão legal que eu levantei o carro, né? Eu até levantei o carro, para mim as duas rodas da frente são os braços e as duas E você rodas tem de todos trás são as pernas. aqueles nervos Isso. levando as informações para um centro. Então, isso facilita bastante o entendimento. É importante para quem está envolvido no mercado saber do que está falando. Para quem se propõe a desenvolver, esse vai ter que suar. Isso aí não tem jeito de aprender facilmente, não. Vai ter que ir em campo, vai ter que usar ferramentas que às vezes são caras, vai ter que interpretar protocolos, fazer análise binária, ficar ali muitas horas, ter dor de cabeça olhando aquilo para conseguir desenvolver boas soluções baseados em telemetria via rede CAN ou qualquer outra rede de dado veicular. Que aí a gente entra numa esfera de desenvolvimento que é um nível um pouquinho mais hard ali que ele tem que entender. Conforme as soluções vão se popularizando, é natural que algumas empresas criem camadas que simplifiquem, criem bibliotecas que já fica fácil de implementar em outros rastreadores, criem algumas APIs que facilitem essa interpretação, mas a gente ainda não está num nível que interpretar um dado do Macan seja muito plug and play, não.
está evoluindo, está facilitando um pouco, porque algumas pessoas, alguns engenheiros estão aí já há muitos anos metendo a mão na massa e tentando facilitar as coisas para os times. A gente tem aí o Ivan, que vem desenvolvendo isso aí. Eu, junto com ele, já fiz bastante trabalho nesse sentido. Mas quem é dev e quer colocar, tem que suar, buscar especialização. Existem alguns cursos muito bons, cursos de alto nível para aprender um pouco disso aí. Vai ter que Quer suar. dizer, está mais acessível, dá para ir Tá? buscar essas Com informações. certeza, com certeza. Tá, sim, a gente já vem entregando algo um pouco mais fácil. E, mais uma vez, o movimento da Newtek em capacitação do pessoal está sendo sensacional. Lá nos idos de 5 anos É um atrás, trabalho de formiguinha, mas a eram gente. 4 ou 5 pessoas no Brasil que faziam isso. Hoje a gente já tem algumas dezenas aí fazendo isso com uma boa capacidade. É isso, né? O amadurecimento do entendimento da rede CAN, ele traz benefícios, né? Porque muita gente acha que tem rede CAN, tem tudo. Não, não é bem assim, né? A gente tem que explicar, né? O fato é que muitos equipamentos, até de mesmo modelo, mas com uma versão diferente de ECU lá, os dados são distintos, né? Então não é um plug and play muito prático, mas acho que temos a Fábio, sorte de estar na vanguarda sobre isso. É. a solução Simova também é toda baseada em informação de rede campo. Toda não, porque a gente tem inúmeros processos inúmeros tipos de maquinários, né? Maquinários antigos, maquinários novos, sensoriamento de implementos agrícolas quando eles estão abaixados, levantados. Então isso também a gente faz um sensoriamento diferente, não contamos com ele, não tem essa informação na RedCam, mas a gente adapta e coloca no Vrlock para a gente ter essa condição operacional Coloca também. via sensor e Uhum. vai da mesma forma. Então, meninos, para a gente ir caminhando para o final, eu quero fazer uma pergunta para vocês, para cada um de vocês. Eu vou no Davi, porque eu acho que o Davi é mais menino, ele tem esse menino dentro dele. Davi, me conta, o que é que você diria para o Davi menino que começou já fazendo soluções complexas, já com a cabeça complexa? O que é que o Davi, homem, pai, hoje esse cara empreendedor, que já teve a empresa, que está numa outra, que já participou de tantos projetos, o que é que esse Davi de hoje diria para o Davizinho lá de 20, 22 anos? Pergunta difícil, né? Essa Vamos foi lá. difícil. Vamos lá. Olha, sabe o que eu falaria? Falaria para o Davi fazer exatamente tudo que ele fez até aqui. Siga os seus princípios, não abra mão dos seus princípios, dos seus valores e faça negócio baseado em princípios e valores, entregue valor para o seu cliente e estude, não pare de aprender nunca. É isso que eu falaria para ele, que é de fato o que eu fiz nesses últimos anos. Então, é o que eu poderia falar. Fábio, cadê teu menino? Vai Eu, lá. eu diria a mesma coisa, né? Eu falaria, olha, segue, que a probabilidade é muito boa. E eu ia falar outra coisa para ele: cuidado, quando aparecer uma Lucimar na sua vida, cuidado, ela vai te oferecer um negócio e você vai ficar viciado. Esse hardware que ela vai te oferecer vai te viciar. Toma cuidado. É isso, né? A Red Pill e a Blue Pill, né? Então tem as duas pílulas ali, toma cuidado. Isso é uma só. É. Bom, eu vou aproveitar e vou responder essa pergunta para mim mesma, que é eu acho que a gente não pode parar de aprender nunca. Acho que esse é o grande segredo, porque a tecnologia vem muito rápido, ela assusta com a velocidade, as necessidades mudam muito rapidamente e a gente não pode parar de aprender. Estude sempre, busque sempre. Hoje em dia, com ferramentas muito mais fáceis, né? A internet facilita demais a vida. Busca sempre, vai atrás de solucionar problemas, que sempre tem alguém nos buscando. Eu quero agradecer demais a vocês dois. É um prazer começar esse primeiro podcast com vocês, pela intimidade, pela liberdade que eu tenho com vocês, porque eu sei que vocês não têm essa coisa de querer esconder projeto, querer esconder o que faz, porque senão alguém vai copiar. Vocês pensam como a gente pensa aqui, tem que compartilhar e ir para frente. Você só sobe um nível se você vai para frente e tem clareza de raciocínio. Se você tem clareza e sobe,
Alguém que vem atrás vem, mas a tecnologia hoje é uma, amanhã é outra. Então a gente tem que mudar. A proposta da Newtek é essa, é manter nesse DNA essa coisa do futuro, a solução do problema, o aumento da produtividade, a redução de custo, fazer dos processos uma esteira que flua, que tenha fluidez e agilidade. A partir daí, só posso convidá-los a nos acompanhar nos podcasts, nos seguir no LinkedIn e contar conosco sempre nessa questão de conteúdo, que essa é a nossa proposta. E de trazer esses convidados especiais. Terminem vocês agora, meninos. Conta um pouco o que é que vocês dariam de conselho para todos que estão vindo por aí. Bom, primeiro eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade sensacional, esse bate-papo. A única reclamação é que eu acho que a gente tem que fazer isso presencialmente, que está conversando cara a cara é bem mais legal, assim, bom. Quando a gente puder fazer presencial, eu vou querer fazer de novo. A gente marca um bate-papo em São Paulo e conversa. Foi sensacional participar aqui. E você sabe que eu sempre quis juntar vocês dois, né? Então, vamos juntar. Vamos. Eu sempre pensava, vocês têm muito de mindset muito igual. E eu falava assim, o papo com esses meninos vai rolar. Ah, legal. Vamos fazer essa aproximação, fazer um evento presencial aí para conversar e a gente busca trazer um pouco de conteúdo para o pessoal. O que eu posso dar de conselho é exatamente o que a gente falou. Continuem aprendendo, continuem evoluindo. Tem uma garotada nova entrando nesse mercado, principalmente na área técnica de desenvolvimento, gente nova. Não tenha medo de sujar a mão de graxa, você vai aprender muito mais em campo do que com a bunda sentada no escritório. Vai para a rua, que isso vai trazer bastante resultado. Uma das melhores dicas. Eu concordo com o que o Davi pontuou. Eu acho que é muito importante as pessoas compreenderem o potencial que tem de uma ferramenta como essa na mão. Se é uma empresa que está começando, não tem desenvolvedores, ela consegue usar o Newtek com uma programação básica dele e ter resultados melhores do que os outros produtos de mercado, que são só parametrizáveis. Então, eu acho que quem está se sentindo desafiado a usar uma solução customizável deve começar a arriscar ali seu tempo, investir um pouco nisso, aproveitar os consultores de mercado que existem aí para ajudar nesses projetos, porque eu sempre falo, eu confio muito no hardware, e sei que o software eu posso fazer, então isso me dá muita segurança de continuar com vocês. Parabéns pela história toda da empresa, pelo hardware que vocês desenvolvem. Tive a oportunidade de conhecer os fundadores lá na Argentina também, conhecer um pouco do processo, entender o quanto que a gente tem essa similaridade de pensamento também, de quanto a visão de cliente, customização é importante. Então, parabéns pela toda a trajetória até aqui, pelo podcast. Também quero presencial, tá? Então, faz favor de convidar-nos para o presencial. A gente vai para o presencial e grava. Vai sair um monte de besteira, mas vai ficar engraçado. Isso. Legal. Pessoal, vamos. é isso. Obrigado. Por hoje. Imagina, eu que agradeço. É isso por hoje. A gente volta num segundo, trazendo mais informação sempre. É um prazer ter vocês no primeiro, mais uma vez. E a gente volta com novidades. Aguardem o próximo. Muito obrigada.